Como é que olha para esta redução, a sua magnitude? Acha que o Banco de Moçambique poderia ter reduzido ainda mais a taxa ou está satisfeito com essa redução de 11%? Ou faz sentido? Muito obrigado pelo convite e boa noite aos telespectadores. Dizer que já era expectável esta redução do Banco de Moçambique, ou pelo menos manter a taxa. É bem-vinda esta redução para 11%, mas eu acho que devemos ir um pouco mais profundo neste tema e analisar em termos de números, de dados, como que esta taxa mínima impacta no mercado real. Se nós formos a ver, a taxa mínima tem tido a mesma tendência que a Prime, ou seja, a Prime Rate tem seguido aquilo que é a tendência da taxa mínima. A Prime agora está... A última atualização em que houve uma manutenção. A manutenção durante um período constante. Agora a Prime Rate também está em torno de 18%. Mas há um dado extremamente importante que é preciso cá destacarmos. Desde dezembro de 2023 até agora, a taxa mínima reduziu em cerca de 625 pontos base. Mas a Prime Rate, no mesmo período, somente reduziu em 560 pontos base. E vou um pouco mais além. Se formos olhar a taxa média dos empréstimos ao nível da banca comercial, no mesmo período de dezembro de 2023 até a data, a redução da taxa é de somente 245 pontos base. O que eu quero dizer com isso é que, na verdade, o Banco de Moçambique está a exercer o seu papel e muito bem, olhando aquilo que é o cenário da inflação, que está agora estável, estamos agora em cerca de 3,99%. Então, num cenário de inflação estável, é expectável que o Banco Central incentive a liquidez na economia, né, e aumente aquilo que é o volume da massa monetária, estimulando através daquilo que é a taxa mínima. Porém, o efeito ainda não é o desejado. A magnitude do efeito ainda não é o desejado. Esses dados aqui mostram claramente que a taxa mínima reduziu em 625 pontos base, mas a Prime Rate, no mesmo período, somente reduziu em 560 e a taxa média dos bancos comerciais a empréstimos de um ano somente reduziu em 245 pontos base. E veja que o volume de crédito na economia, se nós formos olhar neste período também, somente cresceu em 3%. Então, aqui ainda há um grande desafio do Banco Central em trabalhar no mecanismo de transmissão daquilo que é a taxa mínima para a economia real. Porque o que nós estamos a perceber é que o Banco Central, por si só, acaba não conseguindo influenciar por um todo a economia, acaba não conseguindo atingir aquilo que são os objetivos desejáveis, que é aumentar a massa monetária, que é aumentar o volume de crédito, que, consequentemente, vamos ter um maior consumo, maior investimento, e depois pode impulsionar para aquilo que é o crescimento econômico. Então, ainda há desafios. Eu acho que temos que virar os olhos agora à discussão neste contexto, não somente na redução como tal da taxa, mas nas outras taxas que dependem da taxa mínima, porque elas não têm decrescido ao mesmo ritmo que a taxa mínima. Então, este é um dos principais pontos. Pode ser que seja a questão da efetividade da política monetária, principalmente para os países menos desenvolvidos, devido a questões de reformas estruturais ao nível do nosso país, por exemplo. É um país que com uma dívida pública extremamente elevada. Vimos o nosso governador a explicar a questão desde dezembro até agora. Tivemos um aumento de cerca de 30 mil milhões de meticais e constantemente o nosso governo vem emitindo bilhetes e obrigações de tesouro. Este também pode ser um cenário, porque a banca comercial faz a fuga do crédito para o setor público em vez do setor privado. Então, é bem vista esta redução em forma de conclusão, porém, aqui ainda existem desafios para materializarmos esta taxa ou esta redução na economia real e na vida da população como tal, para aquelas famílias, aquela empresa ter o acesso ao crédito reduzido. E só para terminar... Ou seja, só mesmo para ficarmos mais ou menos situados na sua explicação, está a dizer, em outras palavras, que esta redução, portanto, esta política que está adotada pelo Banco de Moçambique não está a ser acompanhada na mesma magnitude pelos bancos comerciais naquilo que seria a redução da taxa final a ser aplicada ao cliente, é isso? Exatamente. A taxa dos bancos comerciais também está a reduzir, mas não na mesma magnitude que aquilo que é esperável. Então, em algum momento, acaba limitando aquilo que são os efeitos na economia real.